O mercado financeiro nunca esteve tão aquecido aqui no Brasil e talvez você tenha o objetivo ou o sonho de trabalhar no mercado financeiro, mas não saiba por onde começar. Você pode estar se perguntando quais são as áreas que existem no mercado financeiro e esse vídeo vai te ajudar hoje a descobrir quais são elas, quais são as diversas maneiras de você ingressar no mercado financeiro. Você vai entender que não existe uma receita de bolo, que com certeza existe uma posição lá esperando por você. Meu nome é Lucas Cavalcante. Eu sou Gabriel Ferraz. E nós somos sócios aqui do canal Meu Manual do Mercado, onde nós vamos trabalhar os assuntos de carreira dentro do mercado financeiro. E eu já quero convidar você a se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E como esse aqui é um dos nossos primeiros vídeos de uma série sobre carreiras no mercado financeiro, a gente vai contar um pouco a nossa história, como é que a gente caiu aqui nesse universo de mercado financeiro. Bom, minha formação, ela é uma formação de engenharia, mas uma engenharia mais incomum, que eu fiz engenharia de materiais. Depois eu fui trabalhar no mercado imobiliário, caí na área de análise de investimento, de viabilidade de investimento, até chegar propriamente numa gestora e trabalhar num fundo imobiliário. Pois é, eu comecei tendo contato com o mercado financeiro na faculdade, né? Estudei Ciências Contábeis aqui na Universidade Federal da Paraíba e no curso de Ciências Contábeis a gente basicamente passa 8 períodos estudando análise de balanços, finanças corporativas, valuation. Tive bastante contato com esse conteúdo dentro da faculdade. Passei um tempo aí, coisa de 6 meses para um ano dentro do escritório de contabilidade com estágios, mas rapidamente migrei para o mercado financeiro e entrei na carreira que eu estou hoje, que é a de assessoria de investimentos. E a gente vai elencar hoje algumas áreas que estão super quentes, que você pode começar a pelo menos conhecer cada uma delas e escolher qual é aquela que se adequa melhor a você. A primeira área é a área de gestão. O que é que faz um gestor? Ele toma efetivamente decisão para os seus clientes. Então, os seus clientes transferem seus recursos para um fundo e o gestor, que é um cara especialista, especializado naquilo que ele está fazendo, ele vai gerir o dia a dia, seja comprar, vender ações, títulos públicos, enfim, uma série de possibilidades que existem na área de gestão. Mas é importante que você saiba que o gestor ele toma decisões pelo seu cliente. Então, caso você queira trabalhar nessa área, você vai estar lá acompanhando o dia a dia do mercado e fazendo efetivamente a gestão do capital do seu cliente. Exato, e é interessante notar que o modelo de gestão ele não tem toda aquela particularidade do cliente, né? Por exemplo, o gestor ele não está preocupado com as minúcias ali de cada demanda que um cliente em específico vai ter. Ele tenta criar ali um produto que seja universal para todos os cotistas. Exato, ele está mais preocupado em cumprir o mandato do fundo. Exatamente, é diferente do que a gente vai ver mais na frente sobre assessoria e consultoria, que está mais voltado para a particularidade do cliente. Então, o gestor ele vai defender a sua tese, defender a sua filosofia de investimentos e vai colocar aquilo em prática para que todos aqueles que estão fora do mercado, os cotistas, os investidores, que também têm a mesma tese de investimento, confiam na filosofia do gestor, vá lá e adquira aquele produto no mercado. E já que você falou da área de assessoria de investimentos, essa é a segunda área que você pode trabalhar. Um assessor de investimentos, ele lida diretamente com o cliente, então ele vai entender o momento de vida daquele cliente, as particularidades financeiras da sua vida, quanto que o cara ganha, quanto que o cara poupa, qual que é o momento de vida dele e vai entender qual seria aquela melhor estratégia, os melhores produtos que podem atender. Então existe um trabalho forte educacional e de compreender o momento de vida do cliente, seja via assessoria de investimentos ou consultoria, né? Os famosos planejadores financeiros. Exatamente, é interessante. Nesse modelo, a diferença do gestor, do que o gestor faz para o que o assessor faz é que o assessor, na verdade, ele vai ali pegando na mão do cliente, vai conduzindo o cliente por todo um planejamento, onde ele vai atender as demandas específicas do cliente, né? O gestor ele está mais preocupado na filosofia geral do fundo, já o assessor, o consultor, o planejador, ele está mais voltado ao cliente em específico. Então é um trabalho muito mais customizável, né? Ele de fato está olhando para o cliente, criando como se fosse, a gente costuma falar aqui que cada cliente, nós que somos assessores, cada cliente é um fundo de investimentos diferente. Quando eu estou atendendo um cliente, eu estou usando uma estratégia para ele. Quando eu estou atendendo o outro, porque os objetivos são diferentes, o cenário dele financeiro é diferente, talvez até a tolerância a risco seja diferente,
já é uma outra filosofia, já é uma outra característica de carteira, a gente acaba criando um produto completamente diferente daquele primeiro cliente. Então é bacana porque você consegue colocar talvez o melhor dos mundos para cada cliente em específico. Exato. Existe também uma terceira área que a gente chamou de área de análise. A área de análise, ela tem tanto você pode trabalhar dentro de uma gestora como em casas de análise. Existem algumas. Então, basicamente, um analista, como o Lucas, que é aqui formado em contabilidade, vai poder falar até melhor sobre isso, o analista ele vai entender o momento de vida daquela empresa, né? A fase que aquela empresa está passando, ver os números da empresa, seja via balanço, demonstrativo de resultado. Então, ela vai classificar aquela empresa dentro de um determinado especificidade, um determinado grupo, e entender se está no momento de comprar ou de vender, ou enfim, se dá uma recomendação de um investidor ou de um fundo entrar ou sair daquele papel. Exatamente. O analista, ele tira o olho do cliente, ele não está preocupado com nenhuma característica do cliente e ele olha apenas para o produto. Por exemplo, os analistas fundamentalistas, né, que analisam balanços de empresas, eles estão preocupados em entender o momento financeiro e econômico da empresa. Ele não está preocupado em saber se o cliente tem, talvez, tolerância a risco para ter uma ação. Ele não está nem aí para isso. Ele só quer fazer o papel dele, que é olhar para a empresa, identificar bons fundamentos e dar sua opinião. Se é uma opinião de neutralidade, ou seja, não tem uma opinião para dar se compra ou venda, eu estou neutro quanto a isso. Se é uma opinião de venda, se ele viu que tem fundamentos que levam a crer que aquela empresa vai destruir valor, ou se é uma opinião de compra. Então o analista ele volta os seus olhos para o produto, ele não está preocupado com o cliente. Na verdade, os analistas nem conhecem os clientes, né? Eles trabalham mais, no caso do sell side, que a gente chama, gerando relatórios, e ali o pessoal do comercial que vai vender aqueles relatórios, ou os analistas que estão dentro do fundo, eles vão apenas atender a demanda dos gestores, e aí o gestor e a parte de relação com investidores é que vai atender o cliente. Exatamente. O analista ele pode estar dentro de um banco, da estrutura de research de um banco, ou de uma casa de independente de análise, ou de uma gestora propriamente dita. Mas a gente falou até agora de 3 áreas, né? Gestão, análise, assessoria e consultoria. Mas existem várias outras que você pode trabalhar. Uma outra área que é extremamente quente no mercado financeiro, a área de jornalistas de finanças. Você tem muito jornalista que vai fazer um trabalho de cobertura dos fatos econômicos que acontecem todos os dias. Então o cara vai estar às vezes na televisão, às vezes no YouTube, dando ali a sua leitura do mercado para falar sobre determinado tema e munindo os investidores e o mercado em geral daquele termômetro do que está acontecendo naquela semana, naquele dia, o que é que pode fazer preço no mercado financeiro ou não. Exatamente, e isso aí é um trabalho que não tem fim, né? Porque tudo afeta a bolsa de valores, a precificação do nosso mercado. Então, quando você tem um fato político, alguma movimentação dentro do Congresso Nacional, quando você tem algum fato sanitário, como a gente passou agora pela Covid, quando você tem algum fato de qualquer natureza que seja, de alguma forma isso vai impactar o mercado. E é tanto que a gente está percebendo nesses últimos 2 anos, 3 anos que a gente está em período de pandemia, que um monte de gente que é profissional do mercado financeiro foi ter que estudar biologia, ciências, para aprender o que é um vírus, como é que a Covid se comporta, porque no final das contas tudo isso vai ter impacto no mercado. Então é uma área muito ampla, você vai ter aí uma forma de atuar em diversas nuances diferentes. Então até agora a gente elencou pelo menos umas 4 áreas, né, Lucas? Vamos falar? Falta uma, muito importante. Exato. A área de tecnologia da informação. Tecnologia de informação é talvez o que tem de mais novo e disruptivo do que a gente viu de 10, 15 anos para trás. Por quê? Tudo hoje em dia está no nosso aplicativo. Você faz compra, venda, operações de mercado financeiro via aplicativos. Você tem sistemas de informação dentro das corretoras cada vez mais modernos. Você tem um AB3 extremamente moderna e tecnológica, títulos são negociados ali numa fração de segundos. E para isso, existem programadores, desenvolvedores de programas que estão focados em melhorias de infraestrutura de tecnologia de informação, seja de aplicativo, seja de segurança na rede, enfim, é uma área interminável que todos os dias a gente vê muita novidade. Exato, tanto do lado de quem consome o mercado, no sentido de quem está comprando, investindo seu dinheiro, você vê, poxa, como que as coisas mudaram, né? Antigamente, a gente vê muito nos filmes aquela cena de um bocado de corretor com os papelzinhos balançando, eu quero vender essas ações, comprar essas. Aquilo não existe mais, tá, gente? Isso aí é coisa, é lenda já. Hoje todas as movimentações são feitas por um aplicativo. Então a tecnologia ela facilitou muito a vida de quem quer investir dinheiro, mas também a vida de quem trabalha no mercado financeiro. Para você ter uma noção, por exemplo, hoje nós temos acho que quase 500 ações na Bolsa Brasileira.
Não daria para a gente analisar todos os balanços, lendo um por um, por exemplo, numa temporada de balanço que a gente está passando agora. Não daria tempo da gente ler essas 500 empresas. Por causa da tecnologia, a gente tem sistemas que já condensam todas as informações relevantes, os dados financeiros, puxam lá todos os indicadores dos balanços e jogam tudo isso no sistema para que a gente consiga ter mais capilaridade. Então, se não fosse a tecnologia, muito dificilmente a gente conseguiria ter o alcance que a gente tem hoje no mercado financeiro. Exatamente. E antes de falar da nossa última análise, quem está acompanhando até aqui, se você está gostando desse vídeo, continua com a gente, curte a nossa página que a gente vai estar publicando vídeos como esse toda semana. E a última área que eu queria comentar é a área jurídica. Existem, por exemplo, fundos que atuam muito dentro de recuperações judiciais e você tem a área ali jurídica fazendo a análise daqueles ativos, você tem a parte processual muito forte. Existe, por exemplo, quando a empresa vai abrir capital na bolsa, uma análise jurídica de toda aquela empresa. Será que aquela empresa está sólida? Será que os números dela estão parando de pé? Será que ela tem algum processo importante na justiça? Tem toda a parte de estruturação, de informação, de análise que um advogado vai precisar fazer para construir realmente os dados daquela empresa e poder emitir ou captar recursos na Bolsa de Valores, por exemplo. Eu colocaria também, em paralelo a essa parte jurídica, a questão da auditoria, né? Hoje nós temos 4 grandes empresas de auditoria que são responsáveis por auditar todas as demonstrações financeiras das empresas. Então você que estuda contabilidade, que paga aí algumas disciplinas de auditoria, você com certeza tem espaço no mercado financeiro. Por quê? Todo ano a gente tem aí 80 empresas, 100 empresas, 120 empresas entrando na bolsa. Cada empresa dessa precisa trimestralmente divulgar os resultados, os seus balanços, e esses balanços têm que ser auditados. Então o mercado de auditoria é um mercado onde você vai ter uma fonte inesgotável de vaga para trabalhar, porque cada empresa que entra precisa contratar um auditor. Então jurídico e auditoria, e caminhando lado a lado, é uma área que não vai faltar trabalho e vaga para você entrar no mercado. Aqui pelo menos você tem um engenheiro e um contador que estão trabalhando no mercado financeiro. Existem diversas outras áreas, como matemáticos, físicos. Eu trabalhei num fundo que eu acho que existia a maior quantidade de advogado por metro quadrado. Então, se você é advogado, se você é administrador, físico, matemático, com certeza existe uma posição que pode te agradar. Não deixa de pesquisar sobre as áreas. A gente tem aqui o objetivo de te ajudar nessa jornada. A gente vai falar muito sobre certificação, como que você pode dar aqueles primeiros passos, ou se você já trabalha no mercado financeiro, como é que você quer ascender dentro do mercado financeiro. É muito comum você querer mudar de área. Às vezes você está dentro de uma determinada área de gestão, de um fundo de investimento, mas você quer mudar para a área de análise. Então, continua acompanhando aqui o canal que a gente vai dar muita informação sobre isso. Esse é apenas o começo do nosso canal, então não deixa de se inscrever aí, de ativar o sininho, porque vem muito mais conteúdo bom para você.